professor, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula, a última aula dessa unidade, que vai falar sobre as propriedades de determinante, tá? Então, a gente aprendeu a como calcular o determinante de qualquer matriz. Se a matriz é 2 por 2, a gente calcula, fazendo a regrinha prática, produto da diagonal principal menos produto da diagonal secundária. Se é 3 por 3, a gente pode usar Sarri. Se a ordem é maior do que 3, aí a gente já tem o Laplace como ferramenta. A gente desenvolve esse determinante por uma linha ou por uma coluna. Beleza? Só que esse determinante, esse número associado à matriz, às matrizes quadradas, vai ter algumas propriedades. Tá? De tanto a gente calcular determinante, a gente começa a perceber algumas coisas que sempre acontecem. Então, eu numerei aqui 10 propriedades para a gente analisar nessa aula. Primeira propriedade que eu coloquei aqui, eu não sei, na verdade no conteúdo de vocês pode estar escrito de uma maneira diferente, pode estar numa ordem diferente, pode ter propriedade aqui que não está lá, pode ter propriedade lá que não está aqui. Eu selecionei 10 propriedades, tá bom? Então é o seguinte, se A e B são matrizes quadradas de mesma ordem, tá? Então duas matrizes 2 por 2 ou duas matrizes 3 por 3, a gente tem esse teorema aqui, esse resultado, essa propriedade que é muito interessante, é muito importante, é muito forte, que é o determinante do produto das matrizes A e B é igual ao produto dos determinantes. Então, determinante do produto das matrizes é o produto dos determinantes. Reparem que aqui do lado esquerdo eu tenho um produto entre matrizes e aqui do lado direito eu tenho um produto entre números. São dois produtos muito distintos. Então, esse teorema, ele, embora pareça óbvio, ele é bastante forte. Ele, inclusive, é o que nos fala sobre aquela questão, aquela aplicação do determinante para ver se uma matriz é inversível ou não. Porque o que é uma matriz inversa? A matriz inversa é uma matriz que, multiplicada pela original, dá a matriz identidade. Então, o que acontece? Pelo teorema aqui, se eu multiplico a matriz inversa pela matriz original, eu teria então o determinante da matriz identidade, porque isso vezes isso dá a matriz identidade. Só que pela propriedade aqui, isso seria determinante da inversa vezes determinante da original. Então eu teria determinante da inversa vezes determinante da original. Qual que é o determinante da matriz identidade? Calcula aí, determinante de qualquer matriz identidade. Faz o teste, uma 2 por 2, uma 3 por 3. Você vai reparar que sempre dá 1. Determinante da identidade é sempre 1. Então, eu teria que 1 é igual ao determinante da inversa vezes determinante da original. Se eu passo isso aqui dividindo, eu sei que eu teria que fazer uma ressalva, mas eu vou passar essa divisão, fazer essa divisão e depois eu faço a ressalva. Eu teria 1 sobre determinante da original é igual ao determinante da inversa. Então, a gente pode até adotar isso aqui como uma propriedade 1.1. Determinante da inversa de uma matriz é o inverso do determinante da original. Por exemplo, se o determinante da original é 15, o determinante da inversa vai ser 1 sobre 15. Se o determinante da original é 2/3, o determinante da inversa vai ser 3/2. Porém, eu não posso ter aqui no denominador 0. Eu tenho que ter que esse determinante é diferente de 0. Porque se ele for 0, não existe essa divisão. E não existindo essa divisão, não existe o determinante da inversa. Se a matriz inversa é uma matriz quadrada, ela deveria ter determinante. Se não tem determinante, é porque ela não existe. Ou seja, esse é um critério para você saber se uma matriz é inversível ou não. Você calcula o determinante dela. O determinante deu 0, ela não possui inversa. O determinante deu diferente de 0, então ela possui inversa. Tá? Então, uma das consequências dessa propriedade número 1 é você ter um critério para eu não sei falar isso, mas um critério para saber se uma matriz é inversível ou não. Beleza? Essa foi a propriedade número 1. Propriedade número 2 é essa aqui, ó. Escrevendo uma linha ou uma coluna de uma matriz A com uma soma de duas parcelas, então o determinante de A pode ser obtido através da soma dos determinantes de duas matrizes.
Eu vou mostrar um exemplo aqui para isso ficar mais claro. Mas olha só, uma coisa que alguém poderia querer dizer depois de ver isso aqui é que o determinante de A mais B é igual ao determinante de A mais determinante de B. Parece óbvio também, né? Mas olha só, isso aqui não é válido. E a gente pode, né, provar que não é válido usando, por exemplo, essa propriedade número 2 aqui. Porque o que a propriedade número 2 vai dizer para a gente? Eu vou trazer um exemplo aqui para ficar claro. Não era para ter sumido você, vem cá. Então, olha só. Se eu tenho aqui o determinante dessa matriz 2, 7, 5, 3, eu escrevo esse 7 e esse 3, né, quebrado em duas parcelas. Eu vou ter o 7 como 3 mais 4, eu vou ter o 3 como 2 mais 1. Então, isso aqui eu consigo quebrar num determinante de duas matrizes. Uma com a primeira parcela e outra com a segunda parcela dessa soma. Reparem que a primeira coluna se manteve. Então, se eu tivesse a soma de duas matrizes, isso seria quebrado em quatro parcelas e não só duas. Então, o determinante da soma não é a soma dos determinantes. Mas se você analisar por linha ou por coluna, você pode ir quebrando o seu determinante em vários determinantes. Isso pode ser útil em algum exercício para você conseguir calcular os determinantes de maneira mais fácil, sem precisar de fato calculá-los. Tá? Porque a gente vai ver que tem outras propriedades que vão facilitar mais ainda o cálculo do determinante. Por exemplo, a propriedade número 3. Se B é uma matriz obtida substituindo os elementos de uma linha ou de uma coluna de uma matriz A pela soma de seus elementos com os elementos correspondentes de outra linha ou coluna, né, da matriz A, multiplicados por uma constante, então o determinante vai continuar sendo o mesmo. Lendo assim parece muito complicado, mas vejam só esse exemplo. Essa matriz aqui e essa matriz têm o mesmo determinante. Essa aqui é a matriz B, vou colocar aqui, ó. Essa aqui é a matriz B e essa aqui é a matriz, aliás, vou fazer diferente. Essa aqui é a matriz original A. Essa aqui é a matriz B. Como que eu obtive essa matriz B? Eu peguei, por exemplo, essa primeira linha aqui, multipliquei por 2 e acrescentei aqui. Tá? Então, vejam só. Eu peguei uma linha da matriz A, multipliquei por uma constante. Multipliquei por 2. Então, eu fiz 2 menos 4 e 4. E aí, eu acrescentei, né, fiz a soma dos seus elementos com os elementos lá da linha de B. Ou seja, né, de uma outra linha de A. Então, o que aconteceu? 2 mais menos 2 deu 0. Tá vendo? Eu alterei aqui. 4 mais menos 4 deu 0. Eu alterei aqui. E 2 mais 4... Ué, tem uma coisa errada. Ah, tá. É porque, olha só, tem um negócio, tem um erro de digitação aqui, ó. Aqui é 3, ó, tá vendo? Então aqui é 3. Porque é 3 vezes 2, 6. Mais 2, 8. Então, reparem que se eu multipliquei essa linha por 2, acrescentei aqui, eu não mudo o determinante. Ah, mas para que isso vai ser útil? Reparem que essa matriz, ó, ficou cheia de 0. 0 é legal para a gente calcular determinante. A gente poderia desenvolver por Laplace por essa última linha aqui, por exemplo. Ou a gente poderia ver que essa matriz é uma matriz triangular. No caso aqui, triangular superior. E aí, mais para frente, vai ter uma propriedade que vai dizer o seguinte, que o determinante de uma matriz triangular é o produto da diagonal principal aqui, ó. Ou seja, 1 vezes 5 vezes 8, que é o 40. Então, ao invés de calcular o determinante aqui, poderia ser por Sarri, poderia ser por Laplace, eu posso alterar essa matriz, mas criar uma matriz cujo determinante é equivalente. Então, isso pode ser útil. Beleza? Como que eu não altero o determinante? Acrescentando em uma linha da matriz original, uma outra linha multiplicada por um número. Tá? Eu posso fazer isso também por coluna. Acrescento em uma das colunas da matriz, uma outra coluna multiplicada por um número. Que foi o que a gente fez aqui. Acrescentamos na terceira linha, a primeira linha multiplicada por 2. E com isso a gente gerou uma matriz mais fácil de calcular o determinante. Beleza?
Bom, propriedade número 4. Estamos acabando. Acabando não, né? Falei que estão 10. Se uma matriz possui uma linha ou uma coluna inteira de zeros, o determinante vai dar zero. Tá? Essa é fácil de fazer, porque se você for desenvolver por Laplace aqui por essa coluna, vai dar 0 vezes cofator, 0 vezes cofator, 0 vezes cofator. Ou seja, é fácil perceber que o determinante vai dar zero. Então, tem uma linha inteira nula, não precisa fazer conta. Você já sabe que o determinante é zero. Se uma matriz possui duas linhas iguais, o determinante é zero. Ó, essa também é fácil da gente perceber por quê. Por que o determinante vai dar zero? Porque se eu, por exemplo, usar a propriedade 3 e acrescentar menos uma vez a primeira linha na terceira linha, vai zerar essa linha inteira. Né? Se eu acrescentar aqui menos uma vez essa linha na terceira linha, vai ficar 0, 0, 0. Ou seja, ela vai ficar com uma linha inteira nula e o determinante vai dar zero. Então, se tem duas linhas ou duas colunas iguais, o determinante vai dar zero com certeza. O que mais? Se uma matriz tem duas linhas proporcionais, então o determinante é zero. É parecido com essa. Porque se é proporcional, quer dizer que uma é múltipla da outra. Basta eu acrescentar tantas vezes naquela linha que ela vai zerar inteira e isso vai fazer com que o meu determinante fique nulo. Aqui, ó, propriedade número 7. O determinante de uma matriz é igual ao determinante da transposta. Então, se você faz a transposta, o determinante permanece o mesmo. Tá? Isso também tem a ver por Laplace, né? Porque tanto faz você desenvolver por linha ou por coluna, vai dar o mesmo resultado. Então, linha e coluna não altera o determinante. Se A é uma matriz triangular superior ou inferior, o determinante vai ser igual ao produto dos elementos da diagonal principal. Eu comentei isso naquela ali, né, do exemplo da propriedade 3. Aqui, se você tem uma matriz que aqui no caso ela é triangular, aqui no caso ela é triangular superior. Poderia ser também triangular inferior. Aqui o determinante vai ser só 2 vezes 3 vezes 3. Vai dar 9 vezes 2, 18. Então é muito fácil calcular o determinante de uma matriz triangular, superior ou inferior. É só multiplicar a diagonal principal. Tá? Não vai dar certo se zerar aqui, tá? Em relação à diagonal secundária não vai dar certo. Propriedade número 9. Se uma matriz B é obtida da matriz A através da permutação de duas linhas ou de duas colunas, o determinante vai trocar o sinal. Vejam só. Repare essa primeira matriz aqui e essa segunda matriz. O que elas têm de diferente? Aqui eu joguei a primeira linha para baixo e essa linha veio para cima. Eu troquei. A primeira linha foi para a terceira e a terceira foi para a primeira. Tá vendo? Quando eu faço isso, se o determinante dessa aqui é 18, então o determinante dessa aqui vai ser menos 18. Tá? Quando eu troco duas linhas de posição ou troco duas colunas de posição, eu troco o sinal do determinante. Beleza? E aí eu deixei por último a propriedade número 10, que é uma propriedade que é a que mais aparece em exercício, que é o seguinte, e não só mais aparece em exercício, mas também o pessoal geralmente tem mais dificuldade com ela. Ela diz assim, ó, vou ler ela com bastante calma, inclusive. Se uma matriz B é obtida a partir de uma matriz A, multiplicando-se uma das linhas ou uma das colunas de A por uma constante K, então o determinante vai ser multiplicado por essa mesma constante. Olha só o exemplo aqui. Eu tenho essa matriz e você pode observar que essa segunda linha, vamos pegar aqui a segunda linha, 6, 3 e menos 3. 6 é 3 vezes 2. Não tem nada demais, não. O 3 é 3 vezes 1. E menos 3 é 3 vezes menos 1. Ou seja, essa segunda linha é como se eu tivesse pegado essa segunda linha dessa matriz aqui e multiplicado tudo por 3. Então, esse fator 3 eu posso tirar ele do determinante. Porque se eu calculo o determinante dessa matriz aqui, que no caso aqui é 5, então o determinante dessa matriz aqui vai ser 3 vezes 5.
o determinante dessa matriz vai ser 15. Então, se eu percebo que tem um fator que multiplica uma linha inteira, eu posso colocar esse fator como se fosse colocando em evidência. Não é exatamente em evidência, é colocar ele em evidência no fim das contas. Na verdade, para demonstrar, inclusive, esse resultado, seria colocando esse fator de multiplicação em evidência. Como ele está aqui em todos os termos ao longo de uma linha, ele vai aparecer em 2 termos, em 2 termos, em 2 termos. Vai aparecer nos 6 termos do determinante 3 por 3 aqui no caso. Então, se você tem uma linha multiplicada por um fator, esse fator acaba podendo ser retirado e multiplica o determinante da matriz sem esse fator de multiplicação. Tá? Então, aqui o determinante dessa matriz é 5, então eu tenho que o determinante dessa matriz, que é igualzinho à matriz original, porém, com uma linha multiplicada por 3, vai ser 3 vezes 5, vai ser 15. Beleza? Essa é a propriedade. Só que o pessoal confunde ela com o que está aqui de amarelo, que é o seguinte. Essa propriedade ela vai levar na seguinte consequência. Se eu multiplico uma matriz por K, repare que é a matriz multiplicada pelo fator K, não é só uma linha ou só uma coluna. Então, o determinante não vai ser multiplicado simplesmente por K, ele vai ser multiplicado por K elevado a N, porque onde N é a ordem da matriz. Por quê? Se eu pego essa matriz aqui, vou pegar ela como exemplo, tá? Deixa eu só apagar esse tanto de coisa que eu fiz de vermelho. Então, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z infinitas vezes. Então, reparem só. A gente acabou de ver que... acabou de ver não, está escrito ali, né? Eu só queria fazer uma linha reta. Está escrito ali que o determinante dessa matriz aqui, ó, vou escrever ela. Ela é a matriz 1, menos 2, 3, 2, 1, menos 1, menos 2, menos 1, 2. Esse determinante é 5, beleza? O determinante dessa matriz, que é apenas a segunda linha multiplicada por 2, por 3, desculpa, é 3 vezes 5, é 15. Agora, se eu tivesse que calcular o determinante dessa matriz aqui, ó, vou colocar 3, menos 6, 9, 6, 3, menos 3, menos 6, menos 3, 6. Ou seja, é essa matriz multiplicada por 3. Quanto vocês acham que vai dar o determinante? O determinante vai dar 3 elevado a 3, porque eu vou tirar o fator 3 uma vez, vou tirar o fator 3 duas vezes, vou tirar o fator 3 vezes, vou tirar o fator n vezes, onde n é a ordem da matriz. Então, ele vai ser 3 ao cubo vezes 5. O determinante dessa matriz aqui eu não preciso calcular. Eu sei que vai dar 27 vezes 5, vai dar 35, vai dar 13, 135. 27 vezes 5. É isso, né? 27 vezes 5. Então, reparem que eu consegui calcular o determinante dessa matriz sem fazer Sarri, sem fazer Laplace, a partir da informação de que eu já tinha a matriz, o determinante de uma matriz original, e essa matriz aqui, ela era 3 vezes essa matriz. Então, o determinante vai ser 15? Não, porque quando eu multiplico a matriz por 3, eu estou multiplicando todas as linhas dela. Quantas linhas ela tem? 3. Então, o fator 3 sai 3 vezes. Por isso, vai ficar 3 elevado ao cubo e não simplesmente 3 como fator de multiplicação. É como se eu estivesse aplicando essa propriedade 10 3 vezes. Uma para cada linha da matriz. Tá? Então, esse resultado aqui, pessoal, procurem entender ele, vê de novo eu explicando, volta o vídeo aí, entenda bem o que está acontecendo aqui, porque esse costuma aparecer nos exercícios que o pessoal costuma dizer que é difícil. Mas se essa propriedade está clara, você faz tranquilamente, beleza? Então é isso. Com isso a gente termina essa unidade, eu espero que tenha ficado claro e até a próxima.